public void checar colisões. Toda vez que eu estiver rodando o jogo, eu vou ter que ver se o míssil bateu no inimigo, ou então o inimigo bateu na nave, ou coisa do tipo. Então vamos fazer. Eu vou voltar para aquela imagem para vocês lembrarem o que eu tinha falado na aula passada. Aqui eu tenho a nave, o míssil e o inimigo. Cada um tem sua forma, que no caso é o nosso bounds. Ao pegar o retângulo, que ele é formado pelos bounds do nosso objeto, a gente vai testar se um retângulo intersecta o outro retângulo. Se o retângulo do meu míssil intersectar, ou seja, entrar, conectar, interligar com outro retângulo, no caso do inimigo, quer dizer que ele colidiu. Então vamos ver como é que isso funciona. Vindo aqui na nave, só para mostrar como funciona aqui o método getBounds, a gente vê que ele retorna um objeto do tipo retângulo. Então, quando a gente for fazer o teste de colisão, a gente vai ter que ter um objeto do tipo retângulo. E como cada um tem um retângulo específico, eu vou criar o seguinte: rectangle forma nave, que vai ser o retângulo que vai receber a forma da minha nave. Aí eu vou criar rectangle forma inimigo e forma míssil. Aqui, o primeiro retângulo, que no caso da nave, vai ser sempre aquele objeto, ou seja, a nave é uma só. Então eu já vou instanciar, que é o que? Recebendo nave.getBounds. Sendo que a forma do inimigo e a forma do míssil eu não posso fazer aqui, porque existem diversos mísseis e existem diversos inimigos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a seguinte: eu vou criar um for e eu vou testar as colisões da nave com os inimigos, para caso a nave seja atacada e morra. Então vai ser o seguinte: int i igual a 0, i menor que inimigos.size e mais. Aqui dentro eu vou receber um inimigo, porque eu vou estar iterando sobre a minha lista. Então toda hora eu vou estar recebendo um novo inimigo. Então eu vou fazer o seguinte: inimigo temp inimigo, para dizer que isso aqui é um objeto temporário, que ele vai sempre receber objetos diferentes. Vai ser o nosso ArrayList inimigos.get, e ele vai receber o valor do índice, porque assim a gente vai poder receber todos os elementos daquela lista. Agora, só depois de ter conseguido cada elemento da lista, que eu vou dizer o seguinte: forma inimigo recebe temp inimigo.getBounds. Agora sim eu posso fazer meus testes. Com isso eu vou fazer o teste seguinte: if forma nave ponto. Aí, como eu tinha dito para vocês, eu vou ver se o retângulo intersecta outro retângulo, e existe um método exatamente, intersects, que recebe um objeto do tipo retângulo. No caso eu vou testar se a forma da nave intersectar a forma do inimigo, quer dizer que ele morreu. E o que vai acontecer? A nossa nave, ela vai sumir. Então vou colocar setVisible, que é o método para dizer se ela está visível ou não, como false, porque ela morreu. O nosso inimigo também vai sumir, porque ele também vai morrer junto. Então vai ser temp inimigo.setVisible false. E como a gente está tratando o jogo como se fosse só de uma vida, o jogo vai terminar. Então em jogo igual false. Certo? Ok. Depois que eu fizer todos esses testes, se a nave intersectou cada retângulo de cada alienígena, de cada inimigo, eu vou fazer mais um teste, que agora é com míssil. O míssil vai ser uma coisa mais complicada de entender, mas a gente vê. A gente vai criar aqui uma lista que vai receber os elementos da nave, que no caso são os mísseis. Então vamos colocar aqui list de mísseis, que vai receber a nave.getMissiles, como a gente tinha feito nas aulas passadas. Beleza. Com isso, agora eu vou ter que fazer o seguinte: eu vou testar um míssil com todos os inimigos. Eu vou testar outro míssil com todos os inimigos. Ou seja, se eu tivesse 10 mísseis e 30 inimigos,
eu ia ter que testar cada um míssil para 30 inimigos. Eu ia ter que fazer sempre muitos testes para poder conseguir ver se vai funcionar para cada inimigo. Então eu vou fazer um for, vou colocar aqui int i igual a 0 e menor que mísseis ponto size e mais. Aqui eu vou ter todos os meus mísseis e para cada míssil eu vou ter que testar para os alienígenas, né? Como a gente fez aqui em cima, no método inicializa inimigos, a gente criou o nosso ArrayList. Então a gente não vai precisar instanciar um novo ArrayList. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Míssil, eu vou criar um míssil temporário, como eu tinha feito ali em cima com o inimigo. Temp míssil igual mísseis.get índice i. E como eu já tenho o meu míssil, eu posso receber a forma dele. Então é forma míssil recebe temp míssil ponto get bounds. Agora que eu tenho a forma dele, eu vou fazer o teste para cada elemento da minha lista de inimigos. Então eu vou ter que fazer mais um for int j igual a 0, j menor que inimigos.size e j mais. Aqui dentro, como eu tratei acima, eu vou criar um temporário do inimigo. Então é inimigo temp inimigo igual inimigos.get índice j. Ou seja, toda vez que eu entrar no primeiro elemento aqui, eu vou pegar um míssil da nave, vou pegar a forma dela e eu vou entrar no novo for para poder testar para cada inimigo se o míssil conseguiu intersectar o retângulo dele. Então, vamos lá. Agora que eu tenho o tempo inimigo, eu posso criar a forma do meu inimigo. Então, forma inimigo recebe temp inimigo ponto get bounds. E agora que eu tenho essa forma, eu simplesmente vou testar. Se a minha forma do míssil intersectou a forma do inimigo, quer dizer que ele bateu no inimigo. E o inimigo vai morrer. Então o que eu faço? Simplesmente coloco o seguinte: temp inimigo ponto set visível false e o nosso míssil temp míssil ponto set visível false também, porque o míssil ele só vai matar um, ele não vai matar mais de um. E daí como é que vai funcionar? Digamos que eu tenho 5 mísseis e 10 inimigos. Chegando no primeiro i, ele vai pegar o primeiro míssil e a forma do míssil. Tendo essa primeira forma, ele vai entrar num segundo for que vai iterar para cada um dos 10 inimigos que eu tenho. Ele vai receber o primeiro inimigo e a forma dele. Ele vai ver se o meu primeiro míssil ele intersecta o primeiro inimigo. Se não, ele vai iterar novamente e vai receber o segundo inimigo. Ele vai testar o primeiro míssil com o segundo inimigo. Depois ele vai testar o primeiro com o terceiro, o primeiro com o quarto, até chegar no primeiro míssil com o 10º inimigo. Aí depois ele vai sair dessa iteração e vai voltar para a primeira iteração. Aí vai chegar no segundo míssil. E daí vai até o último míssil. Então, galera, por hoje é só. Essa parte aqui é meio complicada de entender, mas com um tempinho dá para perceber como é que funciona. Então, até agora eu fiz um método para checar as colisões, alterei a nave que não tinha variável para dizer se ela estava visível ou não, e eu fiz um método para inicializar os inimigos. Na próxima aula eu juro que eu vou tentar terminar. Se não der, vai ser daqui a 2 aulas, mas de 2 aulas não passa, beleza? Pois valeu, galera, até mais, falou!